Nós precisamos falar sobre Catfishing, Número Desconhecido, documentário que chegou recentemente na Netflix e já foi o suficiente para hypar todas as redes sociais. Nós vamos precisar falar sobre, porque temos aqui a função de trazer o quê? Psicologia científica. E a gente pode trazer usando documentários também, não só literatura. Porém, já aviso que não existe a menor possibilidade de algum psicólogo ético e responsável abrir a câmera e começar a narrar quais são os sintomas de tal pessoa, sendo que é um documentário e não um filme. Então já aviso aos navegantes que vocês não vão achar diagnóstico aqui. Entendam que existe inclusive uma questão ética. Nós, enquanto profissionais da saúde mental, não podemos simplesmente abrir a câmera, seja para o YouTube, seja para o Instagram, seja para qualquer outra rede social, para listar os sintomas de uma pessoa real e dizer que ela tem tal diagnóstico ou outro diagnóstico. Isso é antiético. Nós não estamos avaliando a pessoa, tá? Claro que existem suspeitas, existem maneiras de pensarmos em qual seria o diagnóstico. Não tem problema, até porque nós somos da área, a gente acaba ficando viciado em olhar essas coisas, mas nós não podemos falar aqui e falar que tem ou que deixa de ter, ok? Dito tudo isso, lembro a vocês que, caso não se lembrem quem sou eu, meu nome é Caroline Pozobon, eu sou psicóloga clínica e eu uso muita literatura para poder falar sobre psicologia científica. Nada de charlatanismo, nada de pseudociência, aqui a gente trabalha com a ideia da psicologia baseada em evidências. Dito isso, vamos parar com as delongas e vamos para o conteúdo oficial. É o seguinte, sabe aquela história de cuidado com o que você vê no Instagram, não acredita em tudo que você vê no Instagram? Eu diria que a gente não precisa ou deve acreditar em nada que a gente vê que é produzido ou recortado. Porque o documentário pareceu trazer muito mais uma vontade de tornar a história um plot twist imenso do que de fato narrar o que aconteceu ali. Porque o meio dele, quando a gente descobre, né, quem que era a pessoa que estava fazendo ali o cyberbullying com a adolescente, a gente fica, it's not possible. Mas a gente vai vendo, tanto por alguns comentários no próprio documentário, quanto em outras fontes e outros lugares em que saiu essa matéria sobre esse cyberbullying aí que aconteceu com essa adolescente americana, que não foi tanta surpresa assim para algumas pessoas. Então, talvez era para chocar só a gente mesmo, que não tinha nem dimensão do que estava acontecendo. Me deu essa sensação e isso é ruim, até porque existem alguns pontos que a gente pode identificar e que talvez a gente possa cuidar ou prestar atenção, enfim. Mas ficou parecendo muito mais um plot twist. Se você discorda ou concorda, pode comentar aqui, não tem problema. Eu vou resumir um pouquinho da história do documentário, mas eu sugiro fortemente que se você não assistiu, você pause esse vídeo e assista, ou também você pode assistir um vídeo aqui no YouTube, que é da Ju Cassini, que ela conta o caso, ela resume bem o documentário. Então, se você não quiser assistir o documentário no Netflix, tem como assistir o vídeo aqui da Ju Cassini também. Mas a história basicamente é o seguinte: uma cidade minúscula nos Estados Unidos, bem tipicão mesmo, bem aquela coisa de filme que a gente via antigamente, uma cidade que o povo ia passar as férias e aí encontra um amor, sabe? Aquela cidade minúscula. Então, é essa. Uma cidade minúscula nos Estados Unidos, onde o documentário já fala de cara que assim, a grande diversão do povo é falar do povo. Então a gente já começa aí numa atmosfera bem saudável. É uma cidade pequena, pouca gente, pouco adolescente, pouco adulto, enfim. E a gente tem ali 2 adolescentes de 13 anos, isso aí já me pegou um pouco, porque são crianças, né? Mas 2 adolescentes que começam a ter um relacionamento de 13 anos, pelo que eu entendi, então andar de mãozinha dada na praça, postar uma fotinha, assistir um filminho juntos com a família ali presente, assistir um torneio do outro, torneio esportivo, né? Então, esses dois aí começam a ter um namoro, cada um com 13 anos de idade, e pouco tempo depois que eles começam a namorar, a menina, que é a Lauren, começa a receber algumas mensagens bem horrorosas, que ninguém sabe de onde estão vindo essas mensagens, mas mensagens que falam sobre o corpo dela, sobre a capacidade dela, sobre o quanto o namorado, que é o Owen, não gosta dela, e ela é feia, e ela é isso, e ela é aquilo, e ela não é boa. E as mensagens, elas vão aumentando o nível, aparentemente, de perversão, porque eu não encontrei uma palavra melhor. E ela começa a receber, o Owen também começa a receber, eles demoram um pouco ali para contar para os pais que eles estão recebendo essas mensagens,
mas quando eles contam, aparentemente os pais começam a tentar fazer alguma movimentação, descobrir quem é, ir na escola e tudo mais, e as mensagens vão ficando cada vez pior até chegar num ponto onde a pessoa que tá mandando as mensagens, principalmente pra Lorraine, começa a falar... Como é que eu falo isso de uma forma leve? Começa a usar palavras de baixíssimo calão, de cunho absurdamente sexual, para falar sobre o corpo dela e sobre o quanto ela não é a escolhida do namorado lá do Owen. Baixíssimo calão mesmo, tá, gente? Baixíssimo. Coisa estranhíssima pra gente pensar que pessoas de 13 anos trocariam esse tipo de mensagem. Ofensivas, chulas, sexualizadas até o talo, enfim. E aí vai quem é, quem que não é, e vai na escola e tem uma menina lá que provavelmente ficou como a principal suspeita na época ali, pelo que o documentário contou, porque pela própria descrição do Owen, que é um dos meninos ali do casal, que também tá recebendo as mensagens, essa Chloe, não é que ela era uma super bullying, mas aparentemente ela também não era a pessoa mais gentil e simpática da idade dela. Isso a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E aí, ninguém sabe de onde vem, ninguém tá vendo nada com a paçoca no documentário, e de repente o documentário conta que quem tava mandando as mensagens era a mãe da Lauren. Fica realmente todo mundo chocado, porque, meu Deus, como assim? A mãe dela, né? Inclusive tem uma mensagem onde a pessoa diz pra Lauren que ela deveria tirar a própria vida. E a gente, de fato, não espera que ninguém diga isso, muito menos a própria mãe. Então, de fato, no documentário todo mundo ficou chocado, e aí os desdobramentos, ela fica um período presa, ela realmente é acusada. Ela, inclusive, quando o relacionamento do Owen e da Lauren termina, agora eu não sei se estou falando o nome da menina certo, mas quando o relacionamento deles termina por conta das mensagens, que ninguém aguenta mais, eles acham que as mensagens vão parar, elas diminuem, mas o Owen vai namorar outra menina e essa menina também vai começar a receber essas mensagens. Então cria-se toda uma atmosfera de essa mãe tinha uma obsessão pelo rapaz, a ponto de mandar essas mensagens para a própria filha, mas aí o teor das mensagens ultrapassa talvez uma obsessão, porque elas menosprezam muito a menina, e é uma mãe, né, falando isso para a filha. Nós não entraremos nesses méritos de porquê, como, quando, mas nós vamos entender alguns pequenos pontinhos. O primeiro, eu sei que o foco do documentário é o cyberbullying que a mãe pratica contra a própria filha, mas eu quero ressaltar alguns pontos que parecem como coadjuvantes. A menina que eu disse, a Chloe, que surge como uma possível suspeita ali em determinado momento, ela tem um histórico, pelo que o documentário contou, de não ser a pessoa mais simpática com as outras pessoas. E aí a gente tem, inclusive, uma prima do Owen, que é um dos envolvidos, que, inclusive, infelizmente, é considerada suspeita ali num determinado momento, mas ela não fez nada. Mas a gente tem a prima dele, que é um dos pilares para talvez colaborar com a hipótese de que a Chloe seria a culpada, porque essa prima, num determinado momento ali, elas praticavam esportes juntas, e essa prima sofreu muito com algumas ações que foram oriundas dessa Chloe. E a própria Lorraine fala no começo do vídeo que, a Chloe não... nada contra, né? Mas aparentemente nada a favor. O Owen também diz, olha, não é que a Lorraine praticava bullying, que a Chloe praticava bullying, mas ela não era das mais gentis. Então, alguns pontos vão nos levando a entender que, sem rotular ninguém, o comportamento da Chloe não era a coisa mais fofa do universo. E aí a gente tem a Lorraine falando isso, o Owen falando isso, a prima falando isso, uma prima, inclusive, que não sei se todo mundo que assistiu ficou, mas deixa todo mundo muito preocupado, muito triste, porque a gente vê que tá crescendo num meio isolada, sozinha, que as outras pessoas, infelizmente, falam potoca, a gente sabe que a adolescência é uma fase dificílima, mas enfim. Contei tudo isso pra vocês, porque tem um momento ali do documentário que os pais da Chloe vão participar, e eles falam, inclusive de uma forma debochada em determinados momentos, que ela foi culpada injustamente. Não só por ser a responsável pelo cyberbullying, isso de fato não foi ela que fez, mas eles falam que ela foi culpada injustamente de absolutamente tudo que ela foi acusada. Então ela não era uma pessoa não gentil, ela não era uma pessoa que talvez praticasse ali algum nível de bullying com outras crianças, com outras meninas do colégio. E é esse o pontinho que eu quero chamar a atenção. Esse comportamento de o meu filho, o meu amigo, o meu irmão, o meu marido, enfim, tudo que é meu, é completamente inocente de absolutamente qualquer coisa e eu passo pano mesmo, uma coisa muito perigosa. E eu sei que a gente faz isso nas redes sociais num formato de brincadeira, né, de passo pano mesmo, mas eu queria ligar o alerta. Porque tudo bem, ela poderia não estar em nenhum grau ali
de problema ou de disfuncionalidade, tudo bem, mas pegar para nós, que a pessoa que nós temos ali como filho, amigo, irmão e tal, nunca é responsável por absolutamente nada, o problema não é na minha filha, o problema é o que as pessoas falam. Isso é um pouco perigoso, gente. Todo ser humano na face da Terra tem comportamentos disfuncionais. Todo ser humano na face da Terra comete erros. Inclusive eu, você, seu filho, seu irmão, sua tia, sua amiga. Nós cometemos erros. E talvez, só talvez, passar pano o tempo inteiro e não considerar o comportamento do outro como algo que pode sim ser melhorado, pode muito mais atrapalhar aquela pessoa do que ajudar. Entendam, quando existe um comportamento disfuncional e a gente bate palma para ele, nós estamos reforçando, nós estamos dizendo para que aquele comportamento continue. E eu não sei se jogada na sociedade, continuar como uma pessoa totalmente autocentrada e sem nenhuma responsabilidade é a maneira mais funcional de se tornar um adulto. Isso vale para nós que já somos adultos também. Eu não sei se passar pano no sentido de reforçar o comportamento da sua amiga, do seu amigo, não interessa o quão errado ele esteja. Ai, amigo, mas você errou tentando acertar. Eu não sei se isso de fato traz benefícios. Porque se como amigo, como pai, como irmão, nós podemos servir para alguma coisa, e não precisa ser apontar o dedo na cara do outro e dizer que ele está errado, mas não compactuar com tudo que o outro faz, talvez isso seja muito mais útil, tanto para a pessoa quanto para o mundo onde ela vive. Então esse é um primeiro ponto que me chamou muita atenção, e eu sei que não é o foco do documentário, mas eu achei que deveria trazer este pitaco, tá? O segundo pitaco que eu quero trazer pra gente é que, assim, de novo, o documentário parece que deixa como um grande choque, ninguém nunca imaginava que a mãe da Lauren era a responsável ali pelas mensagens, mas o documentário aparentemente deixa muitas informações de fora e constrói uma narrativa para que só depois que a gente descobre que é a mãe, alguns pontos comecem a aparecer. Exemplo, no finalzinho do documentário, o Owen diz o seguinte: a mãe da Lauren realmente tinha um comportamento um pouco estranho comigo. Teve uma vez que eu tava na casa dela e ela parou tudo e cortou o bife para eu comer. Realmente, um adulto cortar o bife para uma pessoa de 13 anos não me parece um comportamento esperado, dadas as circunstâncias e o conhecimento social geral. Mas eles só soltaram isso no final. No final também soltaram que a mãe da Lauren, ela continuava indo assistir o Owen jogar, mesmo depois que os dois tinham terminado. Realmente, não é um comportamento esperado. A não ser que alguma informação estivesse faltando. Ela tratava ele como filho, né? Enfim, algumas informações ficaram soltas. Mas eu quero lembrar que a gente não precisa entender que ou foi um choque geral, ou que, nossa, ela não deu nenhum sinal. Existem circunstâncias onde vários comportamentos aparecem e talvez a gente não consiga juntar esses comportamentos, mas eles existem. E eles podem sim ser alertas para, opa, tem alguma coisa de errado acontecendo. A gente tinha um comportamento de muitas mentiras, então tinha a questão que conta no final do documentário que ela tinha sido demitida, ela tinha perdido o emprego, não tinha contado, mas existem outras informações que ficaram de fora. Durante o período que ficou ali a investigação, acho que foi de 2020 ou 2022, né? Agora eu esqueci o tempo. Mas durante o período que a investigação rolou e que o cyberbullying aconteceu, eles trocaram de casa mais de uma vez. E eles foram despejados e ela controlava ali as finanças e a organização da casa e ela não falou. Mas é um comportamento que chama atenção, porque é algo muito grande, né? Existia um hiperfoco, existia um comportamento muito direcionado ao Owen. Então, via todos os jogos, participava o tempo inteiro, pegava o celular da filha e respondia o Owen como se fosse ela, ficava vendo todas as mensagens. Isso, agora eu não lembro se ficou de fora do documentário, mas já trago aqui, que teve uma pessoa, acho que foi uma amiga da Lauren, que viu a mãe da Lauren vendo as mensagens que ela trocava com o Owen. Então existia sim um comportamento muito direcionado. Existia também algo que aparentemente ficou um pouco de fora do documentário, que era um comportamento hiper direcionado, também à filha. Então mensagem o tempo inteiro, fazia tudo junto, estava em todos os jogos. Não tinha muitos momentos em que a filha ficava sozinha, ou que a filha criasse espaços ali, só ela. Isso é um comportamento que pode chamar a atenção, não estou dizendo que é um problema. Estou dizendo que comportamentos, quando a gente tem vários comportamentos juntos, a gente pode pensar em algo. Mas, de novo, talvez não foi um choque tão grande. Isso é uma inferência, mas quando a gente tá ali no documentário, o policial chega e a gente tem a gravação da câmera, né, do que fica ali no colete, enfim, no corpo do policial, quando ele chega
ele tá com mandado de busca, né, porque ele tá desconfiando da mãe, e ele chega pra pegar os aparelhos eletrônicos, e a mãe acaba confessando, e aí ele conta pra filha que é a mãe que tá mandando aquelas mensagens horríveis pra ela. A gente não consegue entender se foi uma reação, se foi um choque, e aí ela fica da maneira como ela fica muito perdida mesmo. Ou se talvez não tenha sido um choque tão grande pra ela. E eu vi em algum lugar, agora eu não lembro onde, que a Lorraine teria comentado com alguma amiga que poderia ser a mãe, sabe? Fazendo um brainstorm aqui de quem poderia ser. Então, talvez não tenha sido um choque tão grande. Tiveram outros pontos, uma coisa bem pequena, que as mensagens sempre começavam com a letra maiúscula, e tem um negócio que, eu acho que no Brasil isso não vale, mas que falam que nos Estados Unidos, adolescentes mandam só com tudo minúsculo e adultos, né? Eu sei lá se isso é verdade. Aqui no Brasil, pelo meu WhatsApp, não tem essa não, tá? Mas, enfim, eu tô querendo trazer que o documentário faz a gente acreditar que, nossa, do nada, uma pessoa completamente funcional, sem demonstrar absolutamente nenhum comportamento, fez isso. Não, nós temos muito provavelmente comportamentos anteriores. A gente chama de sinais, mas entendo que seriam comportamentos também. Eu não vou entrar no mérito que a mãe traz sobre as questões psicológicas dela, sobre o que ela sofreu, porque eu não posso usar isso, tá? Eu só tô trazendo que, olha, atenção, cuidado, nem sempre a coisa vem do nada. Existem alguns comportamentos que nós podemos observar, tanto nossos quanto de outras pessoas. O documentário não fala, tá? Não deixa claro se de fato existe algum diagnóstico específico, mas no trechinho que aparece da audiência, do julgamento, a mãe fala que ela sente muito e que foi importante isso ter acontecido porque ela foi barrada para poder cuidar do que ela tem de saúde mental. Mas quero aproveitar esse gancho para lembrar que nem tudo é diagnóstico. No caso dela, pode ter? Pode. Porque existem muitos comportamentos, existe um histórico, existe uma quantidade bem significativa aí que talvez nos levaria de fato a pensar na possibilidade de um diagnóstico de transtorno mental ou mais de um diagnóstico. Mas a gente precisa tomar muito cuidado porque parece que hoje em dia a gente, ao invés de naturalizar a saúde mental como algo que deve sim ser priorizado, a gente tem feito chás revelação de diagnósticos que talvez não existam e usado toda e qualquer possibilidade, toda e qualquer circunstância para colocar um diagnóstico onde não tem. Então, uma pessoa que agride outra pessoa, tem um diagnóstico tal. Não. Agredir uma pessoa de forma isolada não significa que existe um diagnóstico. Praticar bullying ou cyberbullying com alguém também não, de forma isolada. A gente não pode transformar tudo em transtorno mental, tá, gente? Existem muitos comportamentos que uns são isolados e outro não diz respeito a diagnóstico, diz respeito a outros fatores. Não dá para enfiar tudo no saco do diagnóstico de transtorno mental e é isso que explica tudo. Não é isso que explica tudo. A gente precisa tomar um certo cuidado, ok? Sugiro que vocês assistam o documentário, claro que eu dei spoiler aqui, mas se você jogar no Google e pedir o spoiler, você vai ter de qualquer jeito, mas eu precisava dos spoilers para poder dar os pitacos psicológicos que eu gostaria. Era isso, em breve voltamos com conteúdo sobre livros.